Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Sim? Então tá bom. Então, dando sequência, né? A gente falou sobre Deus, que Deus não é propriamente aquele ser, um velhinho, né, de barbas brancas sentado no trono, gerenciando o universo. E que Deus, então, o conceito que talvez mais tivesse uma coincidência com aquilo que a gente conhece e entende, né, das leis, da física e do mundo de uma forma geral, seria que Deus fosse uma lei, né? A gente até citou o exemplo da gravidade, né? A gravidade a gente não enxerga e ela está presente a cada milímetro cúbico do nosso planeta, né? Aonde você for, a gravidade está lá. E Deus é muito parecido com esse conceito, né? Nós não o vemos, nós não sabemos do que ele é feito, nós também não sabemos do que a gravidade é feita, mas ela está lá, né? Se a gente soltar qualquer objeto, ele cai por causa da ação da gravidade. E Deus também. Deus não vemos, não sabemos do que ele é feito, do que ele é composto, mas ele está presente em todos os pontos do nosso planeta e da nossa vida. Então, com esta característica, com esta lei que nos rege, ela tem alguns atributos. O que é um atributo? É uma característica, né? Quais são as características dessa lei? Então, acho que a gente comentou alguma delas, né? Que é onipotente, quer dizer, não existe ninguém mais poderoso do que ele. Ele é supremo poder em todo espaço, em todo tempo. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente, como falamos, em todos os lugares, em cada pedacinho do nosso planeta. E ele é onisciente, ou seja, ele tem o conhecimento das coisas que podem acontecer, né, respeitando o nosso livre-arbítrio naturalmente. Então, esses são os primeiros. Depois, tem mais 3 aqui que são muito importantes. Soberanamente justo e bom. Ele não pode ser 99% bom e 1% mal. Justo e injusto. Ele é grau máximo em tudo aquilo que é referência positiva. Ele é a soberana bondade. Ele implica na soberana justiça. E aí é o ponto em que, normalmente, aqueles que não creem em Deus sempre se pegam, né? Mas se ele é justo, como é que tem tanta injustiça no mundo? Se ele é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Né? E a injustiça e a maldade são produzidas pelo homem, né? Não são produzidas por ele. E como justamente a lei ela tem a questão do livre-arbítrio como essência, quer dizer, a base fundamental da lei é a liberdade, então nós usamos a nossa liberdade e somos responsáveis por ela. Então, se eu agir de forma justa, bom para mim. Se eu agir de forma injusta, eu estou em débito com esta lei. Se eu fui bom, bom para mim. Lógico, quem recebe um ato de bondade também é bom, mas é melhor para quem faz, não para quem recebe. Então, quando você age no bem, você está em sintonia com a lei e a lei vai te trazer benefícios por causa disso, porque aí entra a questão da ação e reação. Então, você agiu no bem, você recebe o bem. Agiu no mal, recebe o mal. É assim que a lei funciona. É ação e reação o tempo todo. Ele é infinitamente perfeito, quer dizer, não há nada mais perfeito que ele no universo. E ele é sempre, vamos dizer assim, uniforme, né? Ele não é nunca mais ou menos, ele é sempre igual, sempre equânime em toda a sua perfeição, em todos os espaços e os pontos em que ele atua. Ele é sempre perfeito, justo e bom. Então, o que é diferente disso não veio dele. Então, para que isso fique bem claro dentro do conceito, né? O que é diferente da perfeição não veio dele. A nossa imperfeição é nossa, né? Não é dele. Mas nós temos a perfeição em potencial. E na medida que formos trabalhando, testando, colocando em prática, isso vai virando como se fosse um processo autônomo. E nós entramos em sintonia com Deus. Então ele é infinitamente perfeito. E é único.
né? Aquela história, o cachorro que tem dois donos morre de fome. Então não existe dois, não poderiam existir duas figuras em que uma fica conversando com a outra, dizendo, isso eu concordo, isso eu não concordo, então faz do meu jeito, não, agora faz do seu jeito. Não, é uma lei, é uma direção, né? Então não tem duas, não tem discussão, não tem dúvida. É sempre o mesmo caminho, caminho da bondade, da justiça, do amor, é sempre esse caminho. Não existe uma outra hipótese, uma outra abertura. Quer dizer, existe, a gente pode até optar por isso, mas aí sofreremos as consequências. E aí vem um conceito que eu ouvi uma vez do psiquiatra Flávio Gikovati, que eu considero muito interessante, e que ele diz assim, você só é livre para fazer o bem. E ele termina a frase assim. Eu fiquei meio chocado quando ele falou isso, né? Mas é verdade, porque quando você faz o bem, você está em sintonia com a lei. E tudo vai ser simples e fácil na sua vida, as coisas vão caminhar de forma natural. Agora, se você agir mal, agir com intenções negativas, você vai receber a resposta disso. Então começa a atravancar o nosso desenvolvimento. Nós até podemos fazer a opção por um caminho não bom, mas se nós realmente buscamos a evolução e o crescimento, nós só temos a opção do bem, não temos outra. Então, eram esses os atributos principais aí que a gente ressalta de Deus. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Tá bom. Então, aqui, ó, vamos passar rapidamente. Ó, por que eu creio em Deus? Isso aqui foi um discurso feito pelo Dr. Cressy Morrison. Ele era diretor do Museu de História Natural de Nova York. Então, um homem das ciências que fez as seguintes observações com relação à vida. Vejam que interessante. A primeira coisa, por que eu creio em Deus? Por causa de uma probabilidade matemática. E ele dá um exemplo muito curioso. Imaginem vocês pegarem 10 moedas e numerarem essa moeda de 1 até 10, tá? Aí vocês pegam essas 10 moedas e colocam no seu bolso. Qual é a probabilidade de você colocar a mão no bolso e tirar a moeda número 1? É um cálculo simples, né? É 1 entre 10, 1/10, certo? Simples. Agora, se eu pegar, vamos supor que eu botei a mão no bolso e tirei a moeda número 1. Vamos supor que eu devolvo a moeda número 1, e agora, qual é a probabilidade que eu tenho de tirar a moeda número 1 primeiro e a moeda número 2 em segundo? Qual é essa probabilidade? A estatística nos informa que é 1 sobre 10 ao quadrado. Mais uma vez. E a fórmula ela continua sendo aplicada. Se eu quiser tirar a primeira, a segunda e a terceira na sequência, é 1 sobre 10 ao cubo, elevado à terceira. Se eu quiser a sequência 1, 2, 3, 4, é 1 sobre 10 à quarta. E assim por diante. A ponto de que, se eu quiser tirar as 10 moedas na sequência, 1, 2 até o 10, é 1 sobre 10 à décima. É melhor esse, hein? 10 à décima são 10 bilhões. Faz mais uma. Tem alguém que está com o hein? microfone aberto aí. Já deu. Faz mais uma. Então, só com o exemplo da moedinha, para que eu tirasse uma sequência correta de moedas, eu precisaria de 10 bilhões de tentativas. 10 bilhões de tentativas. Agora imaginem vocês o universo. O universo não é uma sequência de fatos encadeados? Que veio desde lá quando a Terra era uma bola de fogo, né? E aí os vapores formaram as nuvens trouxeram as águas, aí o planeta formou as águas, formaram-se os continentes e vieram os primeiros sinais de vida, e isso levou 4,5 bilhões de anos para acontecer, uma série de sequências que foram planejadas, porque não veio ao acaso.
né? Como que viria ao acaso? Primeiro veio o fogo, depois veio a água, apagou tudo, estabilizou o processo e deixou a Terra em condições para que alguns bilhões de anos depois viesse a vida. Isso veio ao acaso? Não, isso é uma sequência lógica de fatos. Alguém planejou isso. Então, aí você pensa assim, bom, se a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, quantos eventos será que existe na Terra, desde que ela era uma bola incandescente até vamos dizer, o nascimento do homem Homo sapiens, Homo sapiens, sapiens sapiens, né? Que é há mais ou menos 50 mil anos atrás. Quantos eventos será que são? 1 bilhão? 30 bilhões? 100 bilhões? É um número infinito. Agora, se a gente usar a mesma fórmula das probabilidades, seria 1 sobre 10 elevado, vamos supor, a 1 bilhão de zeros. 1 sobre 10 elevado a 1 bilhão de zeros, isso é zero. Ou seja, a chance de que o universo tenha sido criado ao acaso é zero. Não existe nenhuma possibilidade. Só por essa continha matemática já resolvi a questão de você crer que existe uma inteligência suprema que coordena tudo isso. Então, essa foi a lógica que o Dr. Cressy Morrison adotou. E aí veja que interessante é o segundo caso, né? Se por acaso a Terra estivesse mais próxima do Sol, não cerca de 150 milhões de quilômetros, a vida seria impossível, porque o excesso de calor de raios ultravioletas e infravermelhos seria tão grande que cessaria qualquer tentativa de vida vegetativa no planeta. E se por acaso a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, graças aos frios glaciais que se acumulariam por toda parte, a possibilidade de vida na Terra seria nenhuma. Logo, alguém calculou que a Terra tivesse que ficar àquela distância do Sol para que este tipo de vida que existe aqui pudesse existir em algum momento. Não foi ao acaso. Porque um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá do Sol, pronto, já inviabilizaria toda a vida. Logo, alguém projetou isso. Outro detalhe interessante, ó, se a Lua se encontrasse a apenas 70 mil quilômetros de distância da Terra, a vida no planeta seria inexequível, porque 2 vezes por dia as marés seriam tão altas que subiriam ao topo das montanhas mais elevadas, produzindo uma erosão que destruiria qualquer possibilidade de vida no planeta. Logo, também a posição da Lua em relação à Terra foi devidamente calculada para que o conjunto fosse harmonioso e permitisse a vida no planeta. Quando a Terra realiza seu movimento de rotação, ela realiza também uma velocidade de 1.600 km por hora. Isso não é por acaso. Se por acaso fosse uma rotação de apenas 160 km por hora, a vida seria impossível, porque os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites teriam 120 horas. 120 horas de calor queimaria tudo e 120 horas de frio encarregaria de aniquilar o que sobrevivesse. Logo, alguém calculou a velocidade de rotação do planeta para que os dias tivessem uma quantidade de horas suficiente para que não queimasse e nem congelasse em relação ao Sol, ou a ausência dele. Se por acaso a atmosfera terrestre, que é de 60 km, fosse um pouco mais rala, a vida na Terra não existiria, porque os milhões de aerólitos e meteoritos que diariamente atritam com a camada protetora cairiam sobre a Terra e destruiriam toda expressão de vida. Logo, alguém projetou uma camada de proteção na Terra porque sabia que no espaço ficariam viajando esses eletrólitos, meteoritos, e seria necessária uma proteção para que o planeta não fosse destruído. Então, alguém projetou, calculou essa atmosfera que não veio ao acaso. Foi obra de inteligência de uma lei muito maior que chamamos de Deus. E ele cita muitas outras coisas, tá? Eu vou parar por aqui. Então, isso é só para mostrar que, evidenciando fatos científicos, não há como a gente chegar à conclusão de que não haja um ser inteligente controlando, conduzindo e gerenciando tudo. Não há. Tudo foi muito bem calculado, pensado,
ao longo de todo o tempo. Vocês querem fazer algum comentário até aqui? Alguma ideia? Alguma pergunta? Eu só vou passar aqui esse último exemplo, que é da Vespa. Vocês sabiam que existe um tipo de Vespa que ela precisa de carne entre aspas, né? Ela precisa de um animal vivo, praticamente vivo, para alimentar os seus filhotes. Então, o que que a Vespa faz? Ela vai em cima do gafanhoto e ela dá uma ferroada num gafanhoto num determinado local que paralisa o gafanhoto totalmente, totalmente, mas não o mata, faz com que a sua estrutura fique preservada, ele não se mexe e a sua estrutura fica preservada. Aí a Vespa pega, põe o gafanhoto lá no seu ninho e a hora que os filhotes nascem, eles nascem com uma fome voraz, eles vão comer a estrutura interna do gafanhoto que está preservada pela ação da ferroada da Vespa em cima do gafanhoto. E isso é um processo natural, né? Ninguém ensinou a Vespa de que isso funcionaria assim. Mas o mais curioso de tudo é que os maiores etimologistas, aqueles que estudam os insetos até hoje, tentaram localizar o ponto no gafanhoto em que é inserido esse golpe venenoso da Vespa, e até hoje ninguém nunca descobriu como fazer. A Vespa sabe, mas o homem, o cientista que conhece, estuda detalhadamente, nunca conseguiu a ação que a Vespa consegue. Não é curioso? Por que que a Vespa sabe, né, que é um inseto, né, muito menos evoluído que o homem, e o homem não consegue fazer a mesma coisa? São as leis naturais que regem o nosso universo para ele seguir à frente. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Eu vou começar agora um outro capítulo. A nossa base aqui, a nossa referência tem sido, né, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A gente vai continuar mais ou menos na sequência dele. E nós vamos começar a falar um pouquinho, então, o capítulo 2, que são os elementos gerais do universo. Né, o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e o espaço universal. Fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta. Bruna, se tiver alguma pergunta no chat, me interrompe, tá? Conhecimento do princípio das coisas. Vamos lá. A pergunta 17 do Livro dos Espíritos é assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A gente conhece o princípio das coisas? De algumas coisas sim, né? Algumas coisas sim, a gente conhece. Outras não. Mas o que que os espíritos responderam a essa pergunta? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. É verdade, tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe. Então, as coisas que são relacionadas à matéria, o estudo das partículas, do elétron, do átomo, essas coisas a gente foi estudando ao longo do tempo, aprendeu. Mas existe um mundo de coisas ainda que nós não fazemos nem ideia. Né? Como falamos na primeira aula da questão das supercordas, os universos paralelos, as dimensões, viajar de uma dimensão a outra em corpos diferentes, como é que isso acontece? É tudo ação da mente, mas como é que a mente pode agir sobre o corpo dessa forma? Enfim, há um monte de questões ainda que a gente pode até entender, mas de fato a gente não tem o domínio desse assunto. Então, a gente conhece parte das coisas, mas não conhece tudo. E como o universo é infinito, nós conhecemos uma infinita pequena porção de tudo. A verdade é essa.
A pergunta 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio de investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? É uma pergunta interessante, quer dizer, não apenas através da ciência, mas através de outros recursos a gente pode ter informações diferenciadas. Ele responde sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Então veja que existem revelações que são produto de, por exemplo, uma intuição. Qual é a equação mais famosa de Einstein? Vocês lembram da teoria da relatividade? Né? E igual a mc quadrado. Né? É a equação mais conhecida aí do Einstein. Vocês acham que o Einstein deduziu essa fórmula? Por incrível que pareça, ele não deduziu essa fórmula. Ele não chegou lá no quadro negro e ficou fazendo conta, né, fazendo aquele mundaréu de algoritmos, de fórmulas matemáticas e chegou em E igual a mc quadrado. Não. Sabe o que ele fez? Ele intuiu isso do universo, ele achou que o universo funcionava assim. E pegou esta equação e colocou no quadro. Aí ele ficou olhando para aquilo e pensou, deve ser assim que funciona. E partindo desta premissa, ele desenvolveu a teoria da relatividade. E aí foi para os testes de laboratório para comprovar que o que ele tinha desenvolvido estava correto. Então veja, isto é ciência. E é uma ciência que não começa por uma dedução matemática, mas começa pela intuição. Então, é exatamente o que a pergunta fala. Você não precisa ter simplesmente um desenvolvimento matemático, lógico. Não, intuição. E a nossa vida pode ser pautada por intuição. Né? De repente, quando a Bruna pensou neste grupo aqui, ela com certeza estava recebendo uma inspiração para abrir esse espaço de conversa, de aprendizado. É uma inspiração. E assim nós somos inspirados todos os dias, seja pelo nosso anjo da guarda, que a gente vai falar mais para frente, seja por entidades amigas que estão próximas da gente, seja por parentes que estão em outra dimensão e se aproximam de nós, nós também somos inspirados. Não são só os gênios que são inspirados. Aliás, Einstein era um gênio em algumas coisas, né? Mas em outras ele não era tão gênio assim. Quer dizer, era um espírito em grande avanço intelectual, né? Mas a gente sabe que o avanço ele se processa no lado intelectual e no lado moral. Talvez no lado moral ele ainda tivesse bastante coisa para aprender, mas no lado intelectual ele já era bastante avançado. E da mesma forma, existem outros exemplos, tá? Quando o homem estava planejando a viagem à Lua, aí sim, fazendo um cálculo matemático, ele chegou lá a uma situação, por exemplo, a uma raiz quadrada de -2. Como que você resolve isso? Não tem solução. A matemática não tem solução isso. Não existe solução para isso. Então, eles fizeram a revisão de todos os processos, todos os cálculos, não tinha jeito, estava certo. Era raiz de -2. Eu falei, como que a gente sai dessa? Aí alguém chegou lá e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar I ao quadrado de -1. Aí a gente põe dentro da raiz I ao quadrado vezes 2, que era igual a -1 vezes 2, que é -2. Só que ele transformou o -1 em I ao quadrado. Só que quando ele fez isso, raiz quadrada de I ao quadrado vezes 2, você pega o I e tira para fora do radical. Aí fica I raiz de 2. Isto deu origem ao chamado conjunto dos números imaginários. E isto levou o homem à Lua. Partindo de uma simples suposição, hipótese, de que I ao quadrado é igual a -1. Só isso. Isso levou o homem à Lua. Então, é uma intuição. E nós temos que fazer valer a nossa intuição no dia a dia, cada vez mais.
cada vez mais a nossa evolução vai nos chamar para o aspecto da intuição, da inspiração, da comunicação com as outras dimensões, e nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que, às vezes, dar uma paradinha para ver o que está fluindo dentro de nós. Porque este fluir, às vezes, é aquilo que bate no nosso coração e vai fazer você vibrar e falar, puxa, acho que o caminho é esse. Porque você recebeu uma inspiração e soube captá-la. E nós temos que estar mais sensíveis a isso. É claro que a gente vai falar ainda muito mais disso para frente, tá? Nós estamos só introduzindo o tema, mas todos nós temos inspiração e intuição. Também existe uma diferença entre os dois, a gente vai falar mais para frente. Mas isso é fundamental na nossa vida. Por quê? Porque nós viemos do mundo espiritual. Estamos aqui temporariamente. Então a nossa casa, a nossa matriz é lá. E é de lá que vêm as informações, entre aspas, originais. As informações boas, importantes. Vem coisa porcaria também. Mas aí é a nossa sintonia com as coisas boas, com Deus, que a gente está falando aqui, que vai nos direcionar para boa intuição, para boa inspiração. Dúvidas? Então tá, vamos falar de espírito e matéria. É sempre uma questão do chamado dualismo, né? Espírito e matéria são duas coisas diferentes, né? Mundos diferentes. Então aí a gente olha a figura de alguém que tem uma parede à frente. Eu posso atravessar uma parede? Não, não posso. Apesar da física falar que como o elétron ele não é constante, ao longo do tempo ele pode abrir espaços na matéria e você, em tese, poderia até atravessar uma parede na casa de alguns bilhões de anos, né? Se ficasse lá parado esse tempo todo. É só teoria. Mas e se for um espírito para atravessar uma parede, ele atravessa? Atravessa. Mas e se for um espírito para atravessar uma parede espiritual, ele atravessa? Não atravessa. Por quê? Porque são matérias idênticas, da mesma constituição. Então, quando é da mesma constituição, você não atravessa. Mas se são constituições diferentes, em estados diferentes, você atravessa. Então, essas nuances de espírito e matéria a gente precisa compreender para perceber os fenômenos também que estão à nossa volta. Então, vamos lá, quais são as perguntas que vieram, né? Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Vocês concordam que a matéria é isso, né? Impressiona o sentido, a gente enxerga, né? A gente pode sentir, né? Através do tato, você pode sentir o cheiro daquela matéria, e é impenetrável, quer dizer, é o que a gente está falando, é duro, não tem como você furar, né, atravessar, não há como. Então, são exatas essas definições? Aí veja a resposta que os espíritos deram. Do vosso ponto de vista, elas o são. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. E a maior prova disso é que ao nosso lado, nesse instante, pode estar um amigo querido de outra dimensão e nós não estamos vendo. Ele está em outro estado da matéria, não no estado em que nós conhecemos. E também tem alguns conceitos que são curiosos, né? Por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui na câmera. Ó, eu peguei meus dois dedos. Os meus dedos estão unidos um ao outro? Estão colados um ao outro? Sim ou não? Se vocês fizerem isso aqui, vocês não vão sentir a pressão do dedo, um dedo no outro? Então, o meu dedo está encostando no outro? Sim ou não?
Um dedo meu encosta no outro? Sim. Mas, na verdade, não encosta. Eu falei, mas como não encosta? Eu estou sentindo aqui a pressão. Exatamente. Você está sentindo as forças que reagem pela aproximação da matéria. Mas a matéria, não, você não encosta um dedo no outro. Porque se você encostasse um dedo no outro, você faria uma fissão nuclear. Não é curioso isso? Fissão nuclear. Então, quando eu estou aqui, eu acho que isso está junto, colado, conectado um ao outro. Mas, na verdade, não está. Você só está sentindo a força que eu estou imprimindo e a reação desta força que o outro dedo proporciona. É física pura e simples. Mas contato não existe. É só força. Então, veja como os nossos sentidos, eles nos dão impressões falsas sobre a matéria. Quer ver outra coisa curiosa? Apaguem a luz da sala de vocês, vocês vão enxergar o que está à sua volta? Se apagar a luz, deixar totalmente escuro, vocês vão enxergar o que está à sua volta? Não. O que significa que a matéria é invisível. Eu falo, não, mas não é possível. Eu estou vendo ela aqui. Você está vendo a luz que está acesa, reflete nela e impressiona os seus olhos. É a luz. A matéria é invisível. Por isso que quando você desliga a luz, você não enxerga. Não é curioso? Então são conceitos. Então, simplesmente com exemplos bobos aqui, a gente já vê que a gente conhece muito pouco da nossa matéria. Imagine das outras. E querem ver outra coisa muito curiosa? André Luiz diz que pensamento é matéria. Ah, não, aí é demais. Eu penso o dia inteiro e eu não vejo matéria nenhuma. Exatamente. Você não vê porque ela está num outro estado. Mas você está produzindo essa matéria. Da mesma forma como você tem vamos imaginar os rádios antigos, né? Hoje é tudo internet. Mas vamos imaginar o rádio. Por que o rádio? Porque o rádio você tinha uma antena e essa antena jogava uma frequência, né? Uma onda no ar. Essa onda varria o espaço, chegava até uma outra antena que recebia, e aí a gente via a imagem da TV, do rádio, do que for. Ainda é assim para muitas coisas, né? Então, esta onda que está circulando no espaço, a gente não enxerga, mas ela está lá. Uma antena de celular tem um monte de ondas eletromagnéticas ali, e a gente não enxerga, mas elas estão lá. Da mesma forma, o nosso cérebro, a nossa cabeça, que está produzindo pensamentos, é como se fosse essa antena geradora. Os pensamentos estão saindo da nossa cabeça e eles estão percorrendo o espaço. Então, esse pensamento, que é matéria, conforme o André Luiz coloca, da mesma forma como uma onda eletromagnética, ele é matéria ainda, num outro estado de matéria, mas é matéria, ele sai da nossa cabeça e ele vai, como uma antena, se propagando no espaço. E é por isso que existe a telepatia. Que é aquele momento que você pensa em alguém e esse alguém te liga. Quantas vezes na nossa vida isso já aconteceu? Né? Porque você fez o pensamento naquela pessoa, a sua onda foi no espaço, aquela pessoa captou aquilo de alguma forma e sem saber por quê, ou estou com saudade, ou queria falar um alô, liga para você. Houve uma telepatia, que é a transmissão do seu pensamento que foi recebida no outro lado ou por qualquer pessoa. Isso, a gente sabe, existem testes muito profundos com relação a isso, né? De você estar num lugar do planeta e você olha uma figura, desenha isso e tem uma outra pessoa num outro lugar do planeta que capta esse desenho, né? Como é que pode? Por esses processos. O pensamento viaja, é uma velocidade muito maior do que a da luz, e isso começa a trazer sentido para nós em muitas coisas. Porque se eu sou uma antena e estou gerando ondas que é matéria, a pergunta seguinte é:
que tipo de onda é esta? Porque se eu estou triste, para baixo, cabisbaixo, depressivo, desesperançado, a minha frequência, a energia que eu estou emanando é muito densa, é muito pesada. E vai atrair espíritos ou seres que estão nesta mesma faixa. E nós, então, vivemos atraindo companhias conforme os pensamentos que produzimos. Por isso, Jesus foi brilhante quando disse que nós precisaríamos orar e vigiar. Quando você ora, você aumenta a sua frequência de elevação pelos pensamentos que você está produzindo. E a vigília é para que você, volta e meia, possa avaliar que tipo de pensamentos eu estou produzindo. Se eu estou pensando um pensamento que não é legal, que está me deixando triste, para. Por que você está pensando isso? Está te jogando para baixo? Para. Ah, mas eu não consigo perceber. Exatamente, esse é o nosso grande exercício. Começar a perceber os pensamentos que nos fazem mal. Quando eu começo a perceber um pensamento que não está me fazendo mal, eu tento sair dele, pensar outra coisa. Como é que eu faço isso? Existem várias coisas, cada um pode definir o seu processo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que funciona muito para mim. Eu pego, por exemplo, começo a falar quais são os 7 anões em ordem alfabética. Então aí você começa a pensar, não, peraí, quem que é? Você tem o Dunga, você tem o Dengoso, você tem o Atim, né? Começa pelo Atim, Dunga, Dengoso, você tem o Feliz, você tem o Mestre, você tem o Soneca e você tem o Zangado. Eu falei os 7 anões em ordem alfabética. Quando eu fiz isso, eu mudei qualquer pensamento que eu tinha. Porque eu tenho que me concentrar nisso para estabelecer uma ordem no meu cérebro. Quando eu faço isso, eu quebro a minha intensidade e aquele tipo de pensamento. Então eu mudo a minha frequência. Aí é lógico que você tem que permanecer num outro tipo de frequência. Não basta voltar ao pensamento que você tinha antes. Você tem que perseverar em pensamentos positivos. E aí você vai se acostumando, gerenciando os seus pensamentos com a prática. E vai estabelecendo uma rotina de frequências melhores para a sua vida. Tá clara essa ideia? Tio, tem uma pergunta. Carol, pode Sim. fazer. Pois não. Eu quero saber quando vem uma pessoa na nossa cabeça do nada, muito do nada, se pode ser considerado telepatia por parte da pessoa. Sim. Pode ser uma gama de fenômenos, tá? Mas a telepatia é a principal, né? Como eu mencionei, a pessoa está pensando em você, você pensa na pessoa, fecha uma sintonia, estabelece um circuito e você capta do nada, né? Aquela informação, aquela pessoa vem e você fica até intrigado. Por que será que veio? E aí você busca uma forma de perguntar até isso, né? Antigamente a gente só tinha o telefone, hoje a gente tem várias formas de tentar fazer esse acesso. Mas sim, pode ser uma telepatia. Há situações também em que, vamos supor, nós estamos acordados e tem uma pessoa dormindo. E esta pessoa dormindo, ela se desdobra, ou seja, ela sai do corpo e ao sair do corpo, ela pode ir visitar-nos, aonde estivermos. E quando ela se aproxima de nós, você capta a energia da pessoa. E ao captar a energia da pessoa, você pensa nela. E na verdade ela está dormindo. Está dormindo no corpo físico, mas está ao seu lado espiritualmente. Isso também é possível. E isso também explicaria essa aparição, né, do nada de uma pessoa, de uma impressão qualquer. Isso também explica. Tá? Okay. Alguma outra pergunta?
Existem mais explicações, tá? Eu não vou me aprofundar muito agora, a gente vai aos poucos, trazendo os conceitos. Muito bem, então, gente, essa questão de pensamento-matéria é um dado hoje da física, tá? Não é um dado, uma hipótese, não é dado da física. E a explicação é muito simples. Quando você tem uma ressonância magnética com emissão de pósitron do cérebro, você começa a mapear as zonas cerebrais. E aí, como você faz isso acordado, né, consciente, o que acontece? Você vai induzindo a pessoa a pensar em algumas coisas. E conforme aquilo que a pessoa está pensando, há uma irrigação sanguínea em determinadas regiões do cérebro. Então, vamos supor, você está pensando na sua casa. O pensamento da sua casa vai irrigar uma determinada área cerebral sua. Aí você fala assim, agora eu quero que você pense na praia. Quando você pensa na praia, vai irrigar uma área completamente diferente daquela que estava sendo irrigada. E isso, a ressonância mostra claramente. E o que significa isso? Significa que o pensamento é capaz de movimentar o sangue dentro do seu cérebro e parar a emissão, o envio de sangue para uma região e o início do envio para outra. Se o pensamento é capaz de agir sobre a matéria, é porque ele é uma força. E força agindo sobre a matéria gera aceleração. É uma equação da física, F igual a ma, que nós aprendemos lá no 2º grau. Portanto, o pensamento ele é físico. Ele interage sobre a matéria. E o cérebro é o principal explicador dessa situação para nós. Porque o pensamento é capaz de mudar a irrigação sanguínea de um lado para o outro. Portanto, ele interage sobre a matéria. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Ainda falando de espírito e matéria, né? A pergunta 23 é: que é um espírito? A resposta é o princípio inteligente do universo. Então, veja, a essência nossa é um princípio inteligente. E daqui a um pouco a gente vai mostrar de onde veio esse princípio. O espírito, ele independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar? Pelo que a gente está falando aqui, o espírito só pode ser independente da matéria, né? Ele não é uma propriedade da matéria. Então, a resposta dos espíritos é que eles são distintos um do outro, mas a união do espírito à matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, isso é muito simples de perceber, né? É só ver uma pessoa que está com vida, né? Quando você vê uma pessoa que está no leito de morte, que vai morrer, ela está com vida, ela está falando, e na hora que a morte chega, que o espírito sai do corpo, aquele corpo virou um conjunto de átomos, porque o princípio inteligente não está mais ali. Então, ele não pensa mais, ele não vive mais, ele virou um conjunto de átomos. E o ser inteligente, ele segue a viagem em outra dimensão. É muito simples de perceber isso, né? Basta a gente olhar um corpo aonde o espírito saiu dele. E a última pergunta aqui, ó, a 27. Há então 2 elementos gerais do universo, matéria e espírito? Veja que ele está tentando simplificar dentro da nossa ótica, né, os princípios de formação do universo, né? Então ele está perguntando, existe a matéria, que é o que a gente conhece, e existe o espírito, que é o que dá vida à matéria. É isso que acontece? E vejam a resposta. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. E aí nós temos um diagramazinho para explicar isso. Então está aqui, ó, Deus. Tá? Nós vimos que a suprema inteligência é a causa primária de tudo, tudo começa por ele. E aí vem o princípio inteligente, que a gente acabou de falar, e existe o princípio material.
Então, vamos pensar assim, né? Simplesmente para ser didático. Vamos supor que Deus estava sozinho lá no universo. E aí ele falou, bom, eu vou criar tudo. E só que para criar tudo, ele precisava de duas massinhas básicas, né? Uma massinha que era uma massinha mais pesada, densa, que era para gerar tudo que é material, e uma massinha bem sutil, leve, que era para gerar o princípio espiritual ou o espírito. E aí ele criou essas duas massinhas. E com essas duas massinhas ele construiu tudo que tem no universo. Então, ó, do princípio inteligente veio o quê? Veio o desenvolvimento de, reparem que está entre aspas o termo, hein? Energia primária, que um dia virá a ser espírito. Nós não fomos criados simplesmente prontos assim e colocados no universo. Não. Foi criado desta massa, desta massinha primária, ela foi lançada e aí veio se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar à condição de ser um espírito com consciência, com liberdade, com livre-arbítrio, com diferenciação do bem e do mal. Então, esta massinha primeira, ela foi criada, digamos assim, completamente inerte. E aí ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo até vir a ser espírito. Mas foi se desenvolvendo como? Olhando o planeta Terra, nós temos absoluta convicção e vamos ter vários pontos em que isso é realçado, que isso começa lá no reino vegetal, passa pelo reino animal até chegar no homem. Então, esta semente, digamos assim, que é o princípio inteligente, que não estava pronto, foi se estagiando nos diversos reinos até um dia poder se transformar num espírito ou em um ser que pudesse habitar um corpo como este que nós habitamos hoje. E sempre que a gente fala isso, a pergunta básica que vem é o seguinte: então significa que eu já fui uma samambaia? Significa que eu já fui uma formiga? Significa que eu já fui um leão? Não, não significa. Mas então como é que é isso? Pois é. Imaginem um carro que vai para uma linha de produção numa fábrica, tá? Um automóvel qualquer. Então, quando ele começa a linha de produção, vão colocar lá o eixo básico dele. Você olha lá, o eixo não tem mais nada, só o eixo principal. Aquilo é um carro? Não. Está muito longe de ser um carro. Mas ele virá a ser um carro, uma hora. Aí você coloca as rodas, você coloca, né, as partes internas, você coloca os bancos, você coloca a carroceria. É um carro? Não, ainda não. Ele virá a ser um carro, em breve. Aí você vai para a parte final, você põe o motor, faz toda a conexão, amortecedores, fecha ele, pinta, é um carro. Agora é. Agora é. Mas ele passou por uma esteira de desenvolvimento ao longo da fábrica. E assim somos nós espíritos. Nós passamos por uma esteira de desenvolvimento ao longo da nossa jornada na natureza, até o dia em que estávamos em condições de nos tornarmos um espírito, que é o ser que vive, que pensa, que tem livre-arbítrio, que diferencia o bem do mal. Tá clara essa ideia, pessoal? Então, por isso que não dá para falar, você foi um leão? Não. Você pode até ter feito parte desse processo, mas você não era ele. Você estava em processo de. Porque você hoje é um ser com princípio, com livre-arbítrio, e o leão não tem isso. Então não era você lá, era uma energia que estava estagiando ali para futuramente ser quem você é. Eu sei que isso é meio confuso de entender, mas a gente vai amadurecendo esse conceito. Tá? Perguntas, gente? Eu sei que isso suscita muita pergunta, mas a gente precisa explicar. Tudo bem? Deixou todo mundo pensativo.
Então tem esse princípio inteligente e tem o princípio material, que vamos dizer assim, é constituído por aquilo que na doutrina espírita se chama fluido cósmico ou fluido universal. É a matéria básica do universo. O desenvolvimento de tudo que é material no universo veio desse princípio. E é por isso que quando mencionamos o princípio das supercordas, ele tem tudo a ver com esse fluido. Porque lembra que a corda, ela é uma string, ela é um fluido cósmico, ela é vamos dizer assim, uma matéria básica, que de acordo com a vibração desta matéria, ela vai se transformar num átomo, num próton, num nêutron, em alguma coisa. Mas a matéria básica é uma corda de energia. Esta corda de energia tem perfeita coincidência com o fluido cósmico. Por isso a teoria das supercordas é muito interessante. Tá claro? É só para encerrarmos hoje aqui. E aí, naturalmente, desse princípio inteligente, estagiando nos diversos reinos, usando a matéria conforme a necessidade, vai surgir o espírito, a individualidade, num determinado período desta jornada. E reparem que isto é para o planeta Terra. Em outros planetas que têm outras constituições, talvez seja um pouco diferente. No planeta Terra, a gente entende que tenha sido assim, porque são as coisas que nós conhecemos. Mas nada impede que em outros mundos a situação seja um pouco diferente. Mas o princípio básico é esse. Ou seja, você tem um princípio inteligente e um princípio material. Isso aí, o princípio inteligente usando o princípio material, um dia ele vai se tornar uma individualidade. E outra coisa que é importante frisar aqui. Quanto tempo leva para isso acontecer? Nós não temos essa informação. São milhões de anos. Milhões de anos. Se não forem bilhões. Não sei. Eu estou chutando milhões. Tá? Aí forma um espírito, uma individualidade. Ok. E isso não acaba? Não. Deus nunca para de criar. Que coisa, Deus não para de criar? Não. Porque se ele é suprema inteligência e ele só produz coisas boas, ele vai parar de criar por quê? Então Deus não para de criar. Ele continua até hoje criando espíritos novos. Aí você começa a cair a ficha. Então agora eu entendo por que aquela pessoa é tão difícil, parece que é tão primitiva, é tão complexo conversar com ela, parece que ela não entende as coisas. Espíritos mais jovens, mais recentes, surgiram há menos tempo, nós já temos um pouco mais de caminhada, então entendemos as coisas um pouco mais fáceis. É como uma criança. Né? A gente tem paciência com uma criança, por quê? Porque sabe que ela está em fase de aprendizado. E da mesma forma, existem espíritos ainda muito jovens, que têm dificuldade ainda de entender algumas coisas. Então a gente tem que ter paciência, como se fosse uma criança. Mesma coisa. Reparem que os princípios, eles são utilizáveis em qualquer ponto da jornada. Você pode fazer uso das coisas que foram colocadas pela lei como um princípio universal. Então, em qualquer ponto, você usa sempre com perfeição. Então, tá bom, vamos parar por aqui hoje. Porque os próximos slides vão trazer mais algumas informações bem interessantes também. Perguntas? Bruno, teve uma pergunta aí no chat que eu vi subindo. Gente, eu pedi para vocês fazerem a pergunta pessoalmente. Pode fazer, faça uma pergunta para a gente criar uma interação maior. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. É o seguinte, eu perguntei se pela expressão facial você percebe o grau de evolução do espírito, porque tem pessoas que a gente chega próximo já que você quer repelir elas, de imediato, outros se sentem bem do lado dela. Sim. Então, são os processos de simpatia e antipatia, né? Tem até um estudo um pouco mais profundo, mais para frente sobre isso. Mas, basicamente, é o seguinte, se nós somos uma energia,
né? Se nós estamos irradiando essa energia através do nosso pensamento, nós temos um campo energético que nos envolve da cabeça aos pés, porque nós somos energia. Einstein dizia que nós somos um complexo energético regido pela consciência. Então, se nós somos um complexo energético, nós irradiamos essa energia. Essa energia ela pode ser boa ou pode ser ruim. Se a pessoa acorda reclamando e vai dormir reclamando, é uma pessoa azeda, é uma pessoa chata. E aí ela se aproxima de você, ela está exalando essa energia para você. Se você está num outro astral, te incomoda. Não casa, não tem afinidade. Isso não significa que você não possa conviver com a pessoa, porque aquela pessoa muitas vezes está precisando de ajuda. Né? Então, como no universo não existe acaso, aquela pessoa às vezes se aproximou de você porque você tem uma palavra boa para dar para ela naquele momento, apesar dela ser chata. Né? Então, tudo é uma oportunidade para nós nos desenvolvermos no bem. Mas isso realmente acontece, de nós sentirmos... Às vezes você não precisa nem olhar para a pessoa. Basta ela se aproximar, chegou do lado, você fala, nossa, eu senti uma coisa ruim, aí você olha, é aquela pessoa que você julgou que poderia ser. Sem saber que era ela, você já captou a energia da pessoa. E no sentido contrário também. Pessoas que se aproximam de você em altíssimo astral e você quer até abraçar a pessoa. Eu vou citar um exemplo para vocês. Existe lá em Araxá um centro espírita chamado Casa do Caminho, cujo trabalhador, que é o irmão Tadeu, ele possui um dos maiores e melhores abraços que eu já conheci em toda a minha existência. E isso não é só dito por mim, porque quando termina o trabalho dele, as pessoas fazem filas, às vezes de 100, 200 pessoas, para dar um abraço nele. E ele dá um abraço em cada um. E é um negócio impressionante. É como se você estivesse abraçando assim um ser de outro planeta, de outra dimensão. Não dá para explicar. Ele envolve assim você com um abraço, você quer ficar ali. Você não quer mais sair dali. E é até difícil, né? Porque tem filas grandes, e às vezes as pessoas exageram e fica puxando o papo. E ele tem paciência, mas é maravilhoso. Então, esse é um ser de luz, né? Existem alguns seres assim no universo, né? Esse é um que eu tive o prazer de conhecer. Ele fica lá em Araxá e tem um trabalho maravilhoso. E assim somos nós, todos nós podemos ser assim, né? Basta que a gente se coloque à disposição de ser assim. E usando essa energia no bem. Um outro exemplo para vocês. Em 1970, a NASA começou a receber um monte de informações a respeito do Chico Xavier. Né? Todo mundo conhece Chico Xavier. É o maior antena paranormal, o maior médium do século XX, já conhecido. E chegaram muitas informações a respeito do Chico. A NASA, né? A NASA fica de olho em tudo. E aí eles mandaram uma expedição lá para Uberaba para medir o Chico. Foram com um monte de instrumentos. E aí conheceram o Chico, fizeram entrevista, e aí usaram lá equipamentos com detecção de energia magnética, uma série deles. E isso em 1970, naturalmente, a tecnologia não era tão envolvida, não era tão desenvolvida, eram equipamentos ainda mais analógicos. Mas com os equipamentos primitivos da época, eles conseguiram medir que o Chico Xavier tinha uma aura, que é esta expansão energética, de 5,5 metros de raio, ou 11 metros de diâmetro. Enquanto qualquer um de nós aqui, pobres mortais, temos 2 dedinhos sobre a cabeça. Isto medido, né, pela NASA, no Chico Xavier. Foi um fato assim divulgado no mundo inteiro, que eles conseguiram identificar essa quantidade de energia gigantesca em um ser humano que foi Chico Xavier, uma criatura que eu também tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em 1977. Então, você tem razão, isso acontece, faz parte do nosso dia a dia,
E a gente tem que aprender cada vez mais a entender esses mecanismos, né, para saber o que está acontecendo à nossa volta. E da mesma forma, isso acontece quando a gente entra no ambiente. Aí você olha, nossa, o ambiente aqui não está legal. É verdade, você está numa outra faixa. Você, naquele ambiente, você não se sentiu bem. E o contrário também, você entra no ambiente e fala, não quero mais sair daqui. Você senta lá e fica. Né? São todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia e nós não nos damos conta. E a nossa intenção aqui é justamente tentar esclarecer esses pontos para que a gente passe a entender os fenômenos que estão acontecendo à nossa volta, no mundo invisível, e que são fenômenos muito mais intensos do que os materiais que a gente conhece. Tá bom? Encerramos por hoje? Muito bem. Eu vou fazer uma precezinha aqui, só vou tomar um golinho de água. Aliás, se vocês quiserem deixar um copinho de água do lado de vocês enquanto a gente faz a prece, os nossos amigos lá em cima depositam boas energias para nós nesse momento. Muito bem. Então vamos, se quiserem apagar a luz também, fique à vontade. Se coloquem o mais à vontade possível nesse momento. É nosso momento falamos tanto de energia, de pensamento, de conexão com a dimensão espiritual, e é o que nos propomos nesse momento. Sabemos que todos nós temos um anjo da guarda, é um amigo protetor, que se aproxima de nós para exatamente nos inspirar, para trazer as boas energias, para que nos sintamos bem, para que se estivermos tristes ou com algum dilema, ele possa trazer uma claridade, uma luz, uma paz, para que possamos refletir e tomar as nossas melhores decisões. Esse amigo está sempre conosco. E sempre que nos propomos a esse pensamento em conjunto, a oração, a meditação, eles se aproximam. E não só eles, como os amigos que trabalham na corrente médica, são muitos, que vêm auxílio exatamente no momento em que estamos com a saúde debilitada, ou com os pensamentos desequilibrados, ou com feridas emocionais profundas, e eles se aproximam de nós de forma carinhosa, como neste momento em que eles destacam um ser de luz, vestido de jaleco branco, que se aproxima carinhosamente de nós, coloca a sua mão suavemente sobre o nosso ombro esquerdo, pede para que pensemos em Jesus, oferece um grande sorriso de luz para nós, e distendendo a sua destra sobre o nosso coronário, começa a fornecer folículos de luz que caem das suas mãos sobre a nossa cabeça. O nosso centro coronário é o nosso centro de captação de energias do universo. E ele recebe essas energias e vai iluminando todos os nossos centros de força no nosso organismo, de forma que eles possam estar amparados, equilibrados, alinhados, trabalhando nas suas cores características, para que nos sintamos bem, envolvidos por esta paz que este irmão trouxe até nós. Nós aproveitamos para respirar profundamente, neste momento, inspirando, segura o ar por alguns segundos e solta. Mais uma vez, inspirar. Reter por alguns segundos. Expirar.
esse movimento, nos traz o relaxamento, nos prepara para uma noite de sono, nos prepara para a comunhão com esses amigos espirituais, para que também possamos nos desdobrar do corpo físico, encontrando com esses amigos lá em cima, revendo o nosso planejamento e nos preparando para o dia de amanhã, para o fim de semana e para os próximos dias da semana. A vida é uma bênção. Estarmos unidos em pensamento é uma bênção. Os amigos espirituais nos pedem isso cada dia mais, porque vivemos momentos difíceis na Terra, mas eles estão conosco. Eles nos inspiram e eles podem, sim, trazer o lenitivo e aquele momento de paz para que entremos novamente em equilíbrio e possamos seguir enfrentando os nossos desafios diários com coragem, com esperança e aproveitando as oportunidades que nos são concedidas. Então nós agradecemos esta companhia espiritual, este momento de troca energética, este momento do passe direto do mundo espiritual para nós. E mentalizando em nossos lares a figura desse ser de luz, como se ele estivesse andando por cada dependência do nosso lar, os quartos, a sala, o banheiro, a cozinha, o jardim, onde estivermos. Esses irmãos vão espalhando folículos de luz, como se fossem flores perfumadas, que se derretem ao tocar da matéria, esparzindo perfumes, que vão deixando a nossa casa preparada para uma deliciosa noite de sono, um fim de semana agradável, e companhias espirituais que nos ajudem durante as próximas horas. Por isso, Jesus, obrigado por esses momentos, obrigado por atender a este grupo, obrigado pela oportunidade do aprendizado e do estudo, e que possamos todos, em uníssono, agradecemos a vida e temos uma noite de sono de muita paz, de muita serenidade, para estarmos preparados para as atividades do próximo dia. Obrigado, amigos, companheiros de hoje e de sempre. Muita paz. Que assim seja. Amém. Muito bem. Lindas palavras. Sempre me emociono. Gratidão. Todos bem? Muito. Que bom. Então aproveitem bem. as energias, durmam bem, tenham um excelente fim de semana, uma próspera semana e se cuidem. Obrigada, gente. A todos Marcelo, vocês. a cor da Oi. sua aura tá muito bonita. A cor da sua aura tá muito bonita. Ah, Ajuda obrigado. a enxergar as cores. Se você está enxergando, Tá muito bonita. que legal. É porque nós estamos no momento de Às prece, vezes né? acontece. O momento de Sim. prece é Ela já justamente para estava isso. muito Né? bonita. Que bom. Eu Ela agradeço. já estava muito bonita, mas agora ela coloriu ainda mais. Que legal. Obrigado pela informação e obrigado pelo grupo, né, que fica vibrando em uníssono e ajuda a gente. Então aproveitem bastante aí o dia de vocês, a noite, descanso, e estejam preparados para o fim de semana. Muito obrigada. Nossa Gratidão. foto, Bru. Vamos, vou Ah, tirar foto. agora. Foto linda. Nossa, gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais um. Mais um. Aê, foi. Muito obrigada. Beleza. Gente. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, tio. Boa noite, obrigado. Tá. Tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau.